Atendendo alguns pedidos, eu falei brevemente sobre as técnicas corporais de Mauss, Marcel Mauss, sociólogo, um dos precursores também da sociologia, sobrinho de Émile Durkheim. E hoje, então, vamos discorrer um pouco mais sobre a visão de Mauss sobre corpo, esse autor que inaugura praticamente essa discussão que hoje eu tenho trazido nos últimos vídeos, mas que começou lá com Mauss, quando ele começou a investigar o que ele chamou de técnicas corporais. O que seriam as técnicas corporais? Para Mauss, a ideia de técnica corporal, ela está diretamente relacionada à forma como nós, humanos, nos expressamos através do nosso corpo, nos expressamos socialmente, nos expressamos através de gestos, através de hábitos, através do jeito da gente lidar com o nosso corpo. Nosso corpo, para Mauss, é sempre visto como um instrumento de ação e também de produção de realidade, que não é só algo funcionalista ou utilitarista, ou seja, relacionado a agir para produzir um determinado efeito, mas que também tem toda a questão simbólica por trás, né? Mauss tenta trazer isso muito claramente no seu texto sobre as técnicas corporais, mostrando como essas técnicas, elas remetem a uma tradição, ela remete a um saber aprendido ao longo do tempo, ao longo do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento, e, no fundo, os nossos gestos, eles têm uma parte natural, mas porque estamos falando do corpo, mas os gestos não se dão per se, não é que todas as pessoas do mundo tem os mesmos gestos para fazer as mesmas coisas. Entra aí o balizador da cultura, das normas coletivas, que vão direcionar a forma como a gente come, a forma como a gente bebe, a forma como a gente pratica atividade física, entre outras atividades. Pois bem, se Mauss traz então essa ideia claramente do corpo como um instrumento, é possível dizer sim que ele também, de alguma forma se preocupou em superar a dicotomia descartiana entre pensamento e matéria, no sentido em que ele também busca mostrar como a própria matéria ela é imbricada de pensamento, e um pensamento não individual, mas um pensamento desenvolvido coletivamente ao longo de anos, ao longo da cultura. Pois bem, se é assim, é possível que a gente pense, então, reconheça aí, obviamente, uma pitada de Durkheim no pensamento de Mauss, justamente porque, se para Durkheim o fato social ele é uma coisa, né, que não se reduz a uma explicação psicológica, da mesma forma as técnicas corporais são, digamos assim, compreendidas como algo coordenado por uma inteligência superior. Isso não significa que Mauss descarte o individual, porque é preciso que se tenha um indivíduo que incorpore essas experiências das práticas corporais. Mas é claro que Mauss vai, assim como Durkheim, entender o quanto a força de uma sociedade, de uma cultura, ela é quase que determinante, né, totalizante e capaz, então, de se impor nas técnicas corporais de cada um de nós. Já que o corpo, então, é uma construção cultural própria de cada sociedade,
Por que é que nem todos executam as práticas de modo homogêneo, né? Mohs também não descarta que existe, para além da questão mais genérica, mais geral do social, né, que constrói o corpo e o gesto, existem para cada indivíduo, de acordo com as suas condições de ser e estar no mundo, uma apropriação, digamos assim, individual. Então, existe, por um lado, um determinismo forte no pensamento de Mohs, né, de que o corpo ele é sim fruto de um conjunto, né, de significados muito forte que se impõe, né? Mas, por outro lado, ele não descarta totalmente as condições específicas de cada indivíduo. É importante a gente pensar também que Mohs dirigia esse discurso justamente, né, para mostrar e criticar uma visão mais determinista da biologia, de que o corpo seria uma coisa só para todo mundo, né? Dentro desse contexto, o argumento de Mohs faz bastante sentido e raciocina para impor, então, a lógica das ciências sociais diante de um mundo, na época, dominado pela lógica biologizante. Mas é claro que a gente precisa fazer as devidas considerações, né, para os dias de hoje. Nas técnicas corporais, Mohs também vai falar das imitações, né, e vai dar bastante peso para elas, né, mostrando como nós, desde pequenos, imitamos os nossos pais, os mais velhos, e acabamos, então, incorporando, introjetando de tanto imitar, né? Criança gosta muito de imitar e acaba aprendendo a partir daí. E ele vai falar muito na imitação de gestos que remetem a sucesso, a boas práticas, a modelos a serem alcançados, justamente para se adequar a padrões, né? A gente não pode esquecer da questão normativa que permeia todo o pensamento de Durkheim e, consequentemente, de Mohs, essa questão da norma, de se enquadrar, né? E como isso também é perpassado por uma construção. Só que, então, para Mohs tem isso, né? Muito se passa nessa apropriação do social para o individual através da imitação de outras pessoas, né? Então, é a forma como Mohs tenta explicar esse processo. Ainda assim, é possível que a gente pense, então, que o corpo, para Mohs, ele não deixa de ser só um objeto sobre o qual a cultura trabalha, mas também é isso e é também uma ferramenta original com a qual o trabalho é realizado. Então, ao se ler com um pouco mais de atenção o Marcel Mohs, a gente percebe como não é totalmente determinista, mas existe de fato aí um equilíbrio, né? O corpo ele é passível de ser influenciado pela sociedade, mas sem ele também a sociedade não se reproduz, porque é ele que executa todas as práticas. E quais as consequências desse pensamento de Mohs, quais as consequências dessa visão de técnica corporal que a gente pode
discorrer a partir desse tipo de exposição? Bom, esse é um tema para o próximo vídeo, em que eu trago, então, as leituras mais contemporâneas e diálogos com a noção de corpo de Marcel Mauss.